concordo com seus métodos, mas macacos me mordam, você certamente consegue resultados. Alô, tudo bem? Aqui é o Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de World Building dos personagens de League of Legends e hoje iremos falar do Heimerdinger. Pra galera que não sabe mais ou menos como tá funcionando, vou deixar o cardzinho aqui com todos os episódios que nós já tivemos relacionados com League of Legends, que a gente traz todos os heróis, nós estamos trazendo também agora as localidades. Então, como que funciona a nossa brincadeira? Primeiramente a gente fala sobre as skins, trazendo aí as minhas primeiras inspirações, e depois a gente vai para a biografia, a gente vai para os contos, e depois, se tem mais algum material, algum vídeo, algum quadrinho, a gente traz também esse conteúdo, beleza? Então, vou deixar aqui para vocês quem foi a pessoa que pediu, e lembrando que agora, nesse mês, nós iremos falar alguns temas mais voltados à ficção científica, à fantasia, mais relacionado a fantasias mais futuristas, mais relacionados assim, mas de qualquer forma, se tiver algum personagem que você gosta aqui, deixe aqui nos comentários qual que é a localidade e também qual é o herói que você gostaria de ver, beleza? Então, bora lá, falar um pouco mais sobre esse personagem, o Heimerdinger. Então pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa skin, e o que é interessante é que a gente já começa mostrando a primeira e mais clara premissa dele, que é o Einstein, né? Você percebe assim claramente esse bigodão, esse cabelo todo avoaçado, essa ciência mais voltada à física, né? Então é uma inspiração assim relativamente bem forte. Diferentemente de um cientista maluco, que você vê algo um pouco mais relacionado talvez a um Frankenstein, ao Dr. Frankenstein, porque Frankenstein não é o monstro, mas sim o cara que fez o monstro. O nome do monstro é Monstro, ou Monstros de Frankenstein, né? Então você percebe que tem essa premissa um pouco mais de cientista, assim, louco, mas não um louco clássico, mas assim, um louco mais assim do tipo malucão, né? Não é louco de insano. E é interessante porque uma coisa que você percebe bastante, principalmente quando você vê os episódios de Arcane, é que a personalidade do Heimerdinger é muito parecida com a personalidade que era descrita do Albert Einstein, né? Então não vou entrar muito a esse ponto, porque a gente está avaliando mais a skin mesmo. Então você percebe que tem essa premissa mais futurista. Então vamos ver quais são, no decorrer da história, o que vai aparecer de cada uma dessas imagens. Nesse caso aqui a gente já percebe que é um invasor marciano, e é interessantíssimo porque a referência é claramente a um filme antigo, o sci-fi, né, que é Invasão Marciana. Então você percebe que a estrutura da ideia de um cérebro gigante, do bigodão, dos olhos, a tecnologia, o fundo. E é legal porque o filme é uma galhofona, bizarrona, mas é muito legal. Tipo, é um filme bem datado, então se vocês quiserem pegar pra assistir, vai ser um tanto fora dos padrões normais para galera que não é tão cinéfila e não gosta de alguns clássicos mais antigos, mas essa é uma referência claramente ao filme Invasão Marciana. Então não tem muito o que avaliar aqui, porque são elementos que estão diretamente ligados ao próprio filme. Até mesmo a cena que aparece aí é a cena de chegada dos caras. Então é interessante porque você percebe que tudo que tem a ver agora com Heimerdinger, pelo menos até então, é algo relacionado principalmente com inteligência. Ainda mais uma cabeça gigante com um cérebro gigantesco assim, faz todo o sentido. Porque se a gente for pegar há muito tempo atrás, considerava que cabeças grandes, né, cérebros desenvolvidos e tudo mais. Porém, se você for parar para avaliar, o cérebro tem um potencial muito maior do que a gente já conhece hoje, sem ter que mudar claramente a questão do tamanho. Porém, se você for fazer todo um desenvolvimento da raça humana, desde o primeiro Australopithecus até o desenvolvimento agora do Homo sapiens sapiens, você percebe que sim, houve um aumento da massa cerebral, da proporção do cérebro. Tanto que o formato da posição bípede, de antes que era
uma posição quadrúpede, escaladora e bípede, para deixar as mãos livres, o quesito do tamanho do volume do cérebro, o tamanho da cabeça, canal vaginal para o parto, desenvolvimento de moleira, o desenvolvimento da própria criança a partir desse pseudo não... Então assim, tem diversas coisas que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da capacidade cognitiva do ser humano. Então, apesar de sim ter uma relação direta com o volume cerebral, porém existe uma certa quantidade de potencial que ainda pode ser trabalhado sem ter esse volume propriamente dito diferenciado. Mas é aquilo, né? Como é uma referência não apenas de um filme, mas também o desenvolvimento da própria genius loci do personagem, acredito que essa é algo bem interessante. Já que a gente pega o manutenção, e é interessante porque uma coisa que é muito clara, principalmente no quesito da ciência, são algumas frases fechadas, como toda a inovação, toda a invenção, ela é 99%, né, transpiração e 1% inspiração. Então você, ou aquele 1% é aquela vontade, porém o fazer, o treinar, o desenvolver é a transpiração, né? Então você percebe que esse é o, vamos dizer assim, é a caricatura dessa premissa, dessa história. Porque não tem muito que você pode avaliar, a gente não consegue necessariamente dizer qual seria uma possível referência do que ele está fazendo. Obviamente é algo que explode. Nesse caso é uma referência muito mais forte ao Albert Einstein, principalmente nos tons de pele, o tamanho dos olhos, o quesito da cor de cabelo. Então tem toda essa referência mais forte, apesar de que, né, ele não trabalhava diretamente com esse tipo de experimentação. Porém, como a ideia é tanto o nome, manutenção, quanto a premissa mesmo da ideia, acredito que seja isso. E considerando também o fato de que na série Arcane fala que ele tem aí mais de 300 anos, então se a gente for pegar historicamente de 1700 até 2023, aí colocando aí uns 300 anos, então teve bastante mudança no nível tecnológico. Então pelo rostinho também do Heimendinger a gente pode ver que ele tá ali um pouco mais novinho, não aquele mais clássico do cabelo mais esbranquiçado, bigode mais esbranquiçado. Então acredito que seja assim, talvez no seu começo, porque até mesmo os gênios também precisam se desenvolver e também cometem erros. Então acredito que seja mais essa ideia de tanto de mostrar a premissa da ciência, quanto o próprio nome e a inspiração dada. Aqui a gente pega Tunado em Piltover, e é interessante porque você vê algo que eu acho que é o do Cork, se eu não me engano, essa navezinha aí, eu acho que é o do Cork, eu não lembro do Heimendinger ter uma coisa desse gênero, mas você percebe assim que pelo fato dele ter vivido bastante tempo, ele também foi seguindo as tendências da moda. Claro que estamos falando de um mundo em alta fantasia, né? O quesito das cidades, né? Piltover principalmente, não existe no nosso mundo real, então fatalmente estamos falando de uma alta fantasia, mas não impede nada de você seguir alguns padrões, né? Como algo que a gente vai abordar nesse mês, falando um pouco sobre o steampunk mais profundamente, o cyberpunk, outros punks diferenciados que nós temos. Então você percebe que existe essa relação, e principalmente pelo fato de que a galera lá pelos anos 70, os anos 80, tinha mais essa pegada dos motor grande, duplo escapamento, esses bigodão, essa faixa, esse estilo mais caminhoneiro clássico de autoestrada. Eu acho que seria essa a ideia de referência, principalmente pra galera, se vocês forem prestar atenção nos detalhezinhos, é algo bem parecido, algo que refere-se bastante também ao filme Carros da Disney Pixar, né? Então você percebe que existe essas relações, e como o próprio, né, Carros, apesar de ter diversas teorias falando que as máquinas dominaram o mundo e tem o seu, tanto que Carros é um mundo pós-apocalíptico, sem humanos e não sei o que, mas diferentemente das teorias ou com possíveis confirmações, caso a galera queira fazer isso dentro da teoria da Pixar, mas é aquela questão mais da referência mesmo, que você consegue perceber claramente que existe essa referência ao mundo setentista ou oitentista, desse período mais dos caminhoneiros, dos motoqueiros sem causa. Então você percebe bastante em filmes, não datados, mas filmes mais de época, referenciando principalmente esse período histórico. Aqui o Boneco de Neve, eu acho que é mais a nível de piada mesmo, né, que seria meio que um general,
vamos dizer assim, um vilão do Cuphead, né, pra galera que curte tanto as animações quanto o próprio jogo. Então, um vilão do Cuphead tem bastante essa cara desse tipo desse detalhe. Não tem muito o que dizer, tirando as premissas, talvez, de algo mais de Natal, pegando aqui, né, os doces em formato de espiral, tem aqui balões, festa, então acredito que seja apesar de ser chamado boneco de neve, talvez seja mais uma temática numa pegada mais, talvez, natalina, acredito que seja mais nesse contexto. Aqui, substâncias perigosas pra galera que curte bastante Disney, Pixar, esses estúdios de animação, vocês vão ver isso principalmente na animação Monstros S.A., que tem o código lá deles, 2319, que fala sobre o contato com criança humana ser tóxico e tudo mais, então eles aparecem sempre com esse tipo de roupa, que nada mais é do que uma roupa de contenção, né? Tanto, principalmente em contenções biológicas, tem esse tipo de roupa. E é legal porque, apesar de também ter uma relação direta com a própria radioatividade, algo que vocês podem ver ali no fundo, uma explosão radioativa, considerando que, apesar do Albert Einstein não ter sido o cara que inventou a bomba atômica, ele também trouxe um dos princípios da relatividade que auxiliaram um passo à frente para a confecção dessa bomba. Então, acredito que seja o fato dessa referência direta radioativa, considerando o princípio básico aí de cada uma dos fatores que desenvolvem em relação a essa premissa de construção de cenário. Aqui pegando o Heimendinger, Treinador de Dragões, é uma coisa interessante, é que você percebe que existe uma grande diferença entre o princípio que ele leva um pouco mais pro científico, na premissa do desenvolvimento do personagem, mas aqui ele tá um pouco mais pro biológico. Não dá muito para saber, para ter uma ideia mais clara, se por acaso é algo numa linha temporal, onde ele foi seguindo primeiro a parte biológica, depois matemática, depois química, depois física. Não dá para dizer se existe essa relação direta entre esse princípio e outro princípio, se existe essa linha do tempo mais direta. Porque se for parar para pensar, a gente não sabe necessariamente qual que é a linha de pesquisa do Heimendinger. Claro, no jogo ele tem os mísseis, ele tem os robozinhos que atiram, mas você não sabe necessariamente qual que é o princípio da expertise dele. Pelo fato de ele ter aí seus 300 anos, 1000 anos, eu não lembro exatamente qual é a idade do personagem, mas durante todos esses anos você pode ir seguindo carreiras diferentes, princípios de pesquisas diferentes, o momento traz mais isso, mais aquele outro. Claro que se for referenciar, por exemplo, Albert Einstein, ele é algo um pouco mais para exatas, então ele poderia seguir isso, ter esse caminho. Então você pode considerar que, por exemplo, ele começou, por ele ser um Yordle, como um Yordle fez com que chegasse ao nível tecnológico saindo do selvagem. Talvez ele tenha começado como um Yordle mais clássico, por essa criatividade, essa curiosidade fez com que ele fosse seguindo esse padrão científico da pesquisa, no caso aqui mais biológico, zoológico, seguindo essa ideia, foi desenvolvendo até que teve melhoramento tecnológico, foi... Porque se for pegar o Singed, um herói que a gente já falou, ele trabalha esse kit de melhoramento, só que o dele é mais Kintech, é um pouco mais laboratorial de experimentação. No caso aqui, poderia ser uma pesquisa um pouco mais de melhoramento por seleção sexual ou um remanejo, não algo tão biologicamente genético, mais no quesito mais profundo do negócio. Então ele pode tanto seguir seu começo da vida do jovem Heimendinger que foi criando e se desenvolvendo na ciência, essa vontade até chegar, ou realmente ser uma realidade paralela, algo que é bastante provável também, onde ele não siga o caminho da mecânica e sim o caminho das biológicas. Não impede, porque mesmo dentro dos princípios básicos do multiverso da Riot, a personalidade, às vezes a vontade, o gosto, o princípio, talvez a origem muda ou algum caminho, mas algum traço do personagem se mantém. E no traço aqui, acredito que seja realmente a curiosidade, a inteligência, o desenvolvimento. Então, seguindo esses dois
caminhos, talvez um caminho mais de temporal, que quando ele ainda era um simples Wardle antes de tornar-se um gênio, ou pelo menos um gênio da mecânica, da tecnologia, do desenvolvimento, da Deep Piltover, veracidade, do progresso, ou pode ser realmente dentro de uma realidade ele ser algum especialista científico mais da botânica, da zoologia, da biologia. Aqui eu curti do verão. Eu realmente não gosto muito desse tipo de skin, porque pra mim é totalmente promocional, né? Não tem nada que me atraia falando, nossa, puxa, que legal. Então pra mim é simplesmente o quesito de uma skin pra galera comprar. Ah, mas tem vários heróis que tem curtindo o verão. Claro, se por acaso a Riot decidir ter a vergonha na cara de construir uma história que traga esses heróis que aparecem todos os curtindo o verão e faz nem que seja um crossover bem meio bunda, de um filler meio zoado, de vou pegar o filler de Naruto com Dragon Ball e fazer eles brincando na praia e lutando contra um polvo gigante de doces. É idiota, totalmente não canônico, mas às vezes vale a pena a diversão, às vezes vale a pena o entretenimento. Então, se eles fizerem uma animação mostrando esse divertimento ou uma história contando essa relação, talvez seja interessante. E até lá, pra mim, todos os curtindo o verão ou coisas relacionadas é simplesmente para comprar pegar dinheiro aí dos jogadores que são fãs da franquia. E no caso aqui, o nosso Heimendinger de abelhas. E é interessante que primeiro a gente tem, né, o nosso Ziggs com esses pequenas abelhinhas aí. E aí também o nosso Heimendinger como se fosse meio que uma abelha rainha, um rei e tudo mais e tal. Então assim, considerando que, pegando o próprio princípio da palavra operária, sendo operário aquele que trabalha em uma fábrica, pode ser também considerado aí o nosso querido personagem. Considerando talvez alguns princípios básicos da biologia da abelha, mas eu acho que seria mais uma forçação de barra. Então, apesar de ser algo interessante, nosso Heimendinger abelha aqui, acho que é mais uma ideia de contextualização mesmo, não nada muito especial. A não ser que, assim, a gente viu a navezinha do Quark. Nós vimos agora o Ziggs. Se por acaso o Heimendinger tem uma relação com o Quark, porque foi o Heimendinger que fez o carro do Quark, e a tecnologia explosiva do Ziggs, quem fez também foi o Heimendinger, beleza. Acho que daí é meio que uma forma de unir os dois, porque não faz sentido essa realidade, mas considerando, sim, realmente uma realidade paralela, que esses alfajores aí de abelhas, esses favos de mel, explodem como as bombas dos Ziggs, e o fato de que explodiu e agora tá todo mundo fugindo da merda que o Ziggy fez, pode ser que talvez tenha alguma história na biografia ou no conto do Heimendinger, alguma coisa que justifique essas conexões, e isso foi apenas uma brincadeira, dizendo, na história oficial, sim, o Heimendinger fez as tecnologias do Ziggs, e o Ziggs roubou as bombas e agora ele faz engenharia reversa e consegue replicar as bombas. E então eles decidiram fazer uma cena interessante, engraçada, utilizando temática abelha. Beleza. Se for assim, vale. Se não for isso também, só querem... Porque é interessante o fato de que, assim... tirando um herói, que até agora a gente fez, todas as skins, elas não têm contos, não tem história. Às vezes a gente consegue, dentro da skin clássica, justificar alguma coisa, mas todas as outras, né, artes do herói, não existe uma história, né? A gente teve uma até então que teve essa relação direta de um com o outro. Então aqui, claro, todas as artes do Rakan e da Shaya são relacionadas, tirando as solos que cada um tem, mas é porque é a premissa dos dois personagens ter essa união, ter essa unificação dos dois. No caso aqui, considerando essa premissa de que tem essa relação tanto Quark e Ziggs,
e o Heimerdinger, talvez aí seja algo que vale a pena ser trabalhado. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre a biografia. E se eu pegar, né, Heimerdinger, o inventor idolatrado, essa é a biografia. Um brilhante, porém excêntrico cientista Yordle, o professor Cecil B. Heimerdinger é louvado como uma das mentes mais inovadoras e um dos mais estimados inventores já vistos em Piltover. Inflexível em seu trabalho ao ponto da obsessão, ele é fascinado pelos mistérios que confundiram os seus conterrâneos por décadas e esforços para responder às perguntas mais impenetráveis do universo. Embora suas teorias frequentemente pareçam opacas ou esotéricas, Heimerdinger acredita que o conhecimento deve ser compartilhado e devotar os ensina a todos que desejam tê-lo. E só. Tanto que se vocês forem ver... Ou seja, aqui, né, diz a ideia, né, o Heimerdinger aqui todo bonitão. Biografia do Heimerdinger. É uma simples descrição muito fraca. Mas Rafa, pensa assim, o Heimerdinger, ele tá na Riot, né, no jogo League of Legends, desde os primórdios. Tá, beleza. Mas se for considerar, por exemplo, quem mais, né? O Rammus tá aí, e tem toda uma mitologia por trás do Rammus. Nós vimos a Sivir dentro da mitologia de Shurima, onde Shurima não existia, mesclando com Cassiopeia, com o Azir. Nós tivemos um seriado inteiro, aí 3 episódios muito bem feitos, diga-se de passagem, falando sobre o mundo de Arcane, né? E o Heimerdinger é um dos personagens que protagonizou cenas muito importantes, o desenvolvimento da Hextech, todo esse entreposto culturo-social. E nós temos uma descriçãozinha pífia. Assim, cara, se você não tem o conhecimento da biografia do Wardle, considerando o fato de que, olha... mas o que tem aqui, velho? Algo que simplesmente a gente consegue perceber isso na série. Mas se não tivesse a série, isso seria importante. Cara, um brilhante cientista, né, porém excêntrico. Algo que não é muito claro. Assim, você percebe que em Arcane o excentrismo dele tá no fato, talvez, da sua aparência, não da sua moralidade, porque você percebe a moralidade dele muito mais focada nesse quesito de que acredita que o conhecimento deve ser compartilhado e se devota a ensinar a todos que desejem tê-los. Realmente. Tanto que mesmo ele percebendo pessoas que não são tão legais, mas têm potencial, ele abraça. Tanto que abraçar alguém que tem um potencial de querer mudar o mundo, a cena que ele tem com o Jace dentro da cadeia, onde ele vai falar sobre a loucura de utilização de magia com tecnologia, né, no caso aí a Hextech. Então você percebe todo esse dilema de quem já viu muito, sabedoria, o anseio de querer saber mais, o de querer desenvolver mais, algo que depois a cena que tem mais pro final dele com o Echo falando sobre a tecnologia do retrocesso e todo um desenvolvimento e tudo mais e tal. Então assim, tem todo um desenvolvimento tão legal, um aprofundamento moral, uma discussão social, ética, que traz essa premissa, e os caras me vêm com essa biografia, que é uma descrição de personagem de uma maneira tosquíssima. Isso é digno de um rascunho, de um brainstorming de personagem. Então, pessoal, o que vocês acham de fazer? Já fizemos a raça Wardle, não fizemos? Que são uns bichinhos meio furzinhos e tal, cabeçudãos e tal. Beleza, vamos fazer um cara que ele é meio cientista louco, um Albert Einstein, mas ele é uma pessoa legal, ele quer desenvolver o mundo e compartilhar ciência e o melhoramento. Vamos fazer dessa forma? Vamos. E vamos mostrar que ele é fodão, que a galera curte ele, respeita pra caramba. Beleza, gostaram? Beleza. Aí o cara foi lá, carimbou, passou.
Não, putz, isso aqui era nos brainstorm, não desenvolvemos ainda. Ah, não, já mandei. Não parece muito isso? Pra galera que desenvolve personagem, pra galera que desenvolve world building, essa descrição não parece o seu primeiro rascunho? Ah, não, isso parece meu trabalho, né, finalizado. Então acho que tá na hora de ver um meu episódio de revisão e ver que dá pra fazer mais, né? Então assim, se esse é o teu personagem finalizado, não espere que ele seja protagonista, antagonista, ele seja talvez um secundário, às vezes um coadjuvante, num jogo aí um NPC não tão importante, porque com essa profundidade, e você falar que ele está finalizado, sem perfil personalidade, sem pontos altos e baixos, sem defeitos e virtudes, sem vontade, sem premissas. Ah, mas ele tem aí o que ele mostra, né? Que ele quer. Ele tem aí o conhecimento e a vontade de compartilhar. Tá. Mas bem raso isso, né? Ele é, vamos dizer assim, profundo, mas não possui profundidade. Um personagem profundo é aquele personagem que você fala, nossa, olha só, profundidade é realmente que ele é realmente profundo. Então a galera fala, não, mas eu vou usar a técnica do iceberg yoke, é só você querer mostrar que tem profundidade e a galera aceita que ele é profundo. Não necessariamente. Você precisa trabalhar muito bem o restante para que o seu iceberg oco realmente não vire só uma pedra de gelo zoada, né, boiando numa vastidão vazia. Né? Então cuidado aí com a proposta do iceberg oco. Mas, no quesito biografia, eu não vou nem hatear, porque é tão triste, depois de tudo que a galera fez e as cenas incríveis que foram feitas em Arcane, eles não se deram o trabalho de revisar o personagem para fazer uma biografia minimamente melhor. Ah, então ele podia. Não, eles quiseram trazer meio que um mistério. Então coloca. O passado de Heimendinger é um grande mistério. Que as pessoas só começaram a ver a importância dele depois que ele adentrou na academia arcana, ou se mostrou um cientista, não sei o que, ou ele desenvolveu a academia. Você poderia colocar, assim, aquela coisa, ah, não sabemos de nada dessa pessoa antes disso, porque antes disso ele não é nada, era apenas um Wardle que adentrou em Piltover. Ou Piltover não era nada. Quando eu cheguei aqui, era tudo grama. Cara, tem tanta coisa que dá pra desenvolver na biografia dele. Vimos tanta biografia bosta até agora. Dá pra fazer bem melhor. Então estou realmente desapontado com a Riot, porque não é porque ele é um dos meus personagens favoritos que merecia ser algo melhor, mas qualquer personagem, que mais merda que seja, merece uma biografia mais decente, não apenas uma descrição de personagem que parece que surgiu de um brainstorm. E agora vamos para o diário do professor Cécio B. Heimendinger. E querendo ou não, é isso. Né? Quando eu tava jogando a imagem aqui para ver com mais calma, é isso. 14 do 10, 15 do 10, 16 do 10, 17 do 10, 18 do 10. Então é isso. Né? Eu vou dar uma lida aqui, né? Pra gente trabalhar em cima e fazer a revisão em cima desse texto, tanto esse quanto a nossa descrição vai estar tudo nos links, tanto nos comentários. Comentário não, link na descrição. Então, é isso. Bora lá. Ler um pouquinho mais sobre o diário do professor Cécio B. Heimendinger. Bem, vamos lá. É interessante o negócio aqui é que o aqui fala, né? O tridimínio mobulador. Tri diminuiu bulador. Né? Tridimensional, diminuiu, pequeno, mobulador, né? Talvez aí
um prefixo, um sufixo mais relacionado à máquina, né, ao destruidor, modulador, desfibrilador. Então, acredito que seja alguma coisa assim, né? Não tem mais nada do Heimendinger para dizer o que seria esse tridiminimobulador, mas é interessante porque esse princípio, esse H28G, parece bastante a própria arma dele, né, que é o que fica atirando as coisinhas. E é interessante porque o princípio aqui, né, eu estava lá, encontrei as crianças e não sei o que, parece bastante com a proposta da skin do Homem de Gelo, né, do Boneco de Neve, algo que tem essa relação, mas não é a história em si, é meio que tipo, tem aí aconteceu aí no dia 14, dia 15, onde ele inventou o Paranauê, e depois aqui no final do dia, no dia 18, depois de um final de uma semana aí, ele fez algo que parece ter açoitado uns gigantes, que podem ser humanos, né, porque eles são Wardles, então gigante. Então esse princípio lá do que atira bolas e tudo mais e tal. E aqui mostra que antes dele ir para Runeterra, né, no caso, saiu de Brandópolis e chegou em Runeterra, e acredito que assim, então, Piltover, porque mostra isso, então mostra que realmente ele tem uma evolução de primeiro isso, depois aquele outro. Né? Então a minha proposta, a minha ideia de que no passado, antes de ser mecânico, ele era algo que poderia ser lá do Treinador de Dragões, algo mais botânico, biológico, então seja mais uma realidade paralela e não uma linha temporal. Mas é interessante porque você percebe que realmente ele saiu de um e foi para outro e assim por diante. A proposta é bem interessante, eu gosto dessa ideia de diário, porém, aqui, esse diário, ele trouxe muito mais uma explicaçãozinha bem superficial de talvez uma arma, né, como aparece, por exemplo, no quesito do Aphelios, onde tem uma explicação das armas do Aphelios, né, a relação com aquele espírito que é a irmã que acendeu, dos lunares e tudo mais, tal. E aqui mostra assim, um pouco da explicação, mas é algo assim bem superficial, mostra um pouco da personalidade dele, mostra-se bastante jovem, né? Porque você percebe a maturidade da fala dele em Arcane é bem diferente no formato aqui, porque a forma de se portar, apesar de ser um diário, onde você não precisa de certo tecnicismo, né? Porque se você está escrevendo um diário, o diário é o seu registro próprio. Claro que existe o diário pessoal, o diário de registros, é algo bem diferente, mas aqui você percebe que é um diário pessoal que não consegue não registrar as coisas, porque se fosse um diário tradicional, tem esses parâmetros. Quando é um diário mais de registro, ele não coloca, encontrei crianças e não sei o que, não sei o que. É bem mais técnico. E aqui você percebe que existe uma linguagem técnica barra uma linguagem mais dele. Então você percebe que se a linguagem dele está misturada com linguagem técnica dentro de um diário, então você percebe que a personalidade dele tem esse ar mais técnico, mais certo, mais esquilhoto, mas eu sinto que falta um pouco o peso da vida, sabe? Realmente essa maturidade, esse peso vívido, eu acho isso que falta muito mais, algo que para sair até chegar no momento que ele é o Heimendinger, eu acho, né, o grande inovador de Piltover. Eu acho que existe aí uma bela caminhada, porque um erro de um arremessador de bolas para o desenvolvimento da maior academia de ciências de Runeterra, eu acho que aí tem um grande salto entre um e entre outro. E é isso, né, gente? Não tem mais muito o que dizer, né? O diário dele vai estar aqui na descrição do episódio, juntamente com aquela descrição biográfica dele. Então, assim, é meio superficial, traz um pouco sobre a origem dele. Realmente ele veio de Brandópolis, ele saiu de Brandópolis para Runeterra, Piltover, com o objetivo de testar melhor esse tridiminio monobulador,
que a gente não faz ideia do que seja, porque ele não explica nada, só fala que falta, tem um pouco de energia. Então talvez seja o grande avanço de Piltover antes da Hextech. Pode ser isso também. Nunca saberemos, porque a Riot não vai dar o gostinho de nós descobrimos, porque se não se deu o trabalho nem de construir uma biografia decente, duvido muito que eles desenvolvam alguma coisa aí numa possível animação. Claro que, se a gente considerar que a animação acontece um pouco mais presente, é um tanto complicado, porque na história a gente não viu Camille, não viu Renata, a gente viu o surgimento do Warwick. Então, vamos dizer que o que aconteceu em Arcane tá muito no meio dessas variadas histórias. Tanto que a Jinx começa pequena e vira uma jovem mulher. Nós temos a Vi, que começa na adolescência e se torna uma mulher mais adulta. Então, né, o próprio Echo, que é uma criança e se torna um jovem adulto. Então você percebe que existem essas faixas temporais. O Heimerdinger, ele era o grande nome de Piltover e agora saiu, perdeu a sua cadeira e foi parar em Zaun. Então é difícil a gente saber mais ou menos qual que é o ponto histórico que acontece em cada uma das relações, cada um dos pontos. Mas eu poderia colocar, mas é muito superficial. É muito superficial aqui. E poderia desenvolver um pouco mais da história, podia desenvolver um pouco mais das premissas. O diário podia ter mais do que 4 dias, começa 14 e acaba 18. 14, 15, 16, 17, 18, 5 dias. Então, podia ter muito mais coisa. E 9, 4, 5 da manhã, 10 da manhã, até 4 da manhã, 4 da tarde só. 10, 4 e meia, 8 e 30. Então, assim, e parece que não foi nem creditado a ninguém, né? Então, assim, realmente foi muito. Mas mesmo que alegue o fato de que é um personagem antigo, não me faz engolir o fato que parece ser realmente muito mais um desleixo do que qualquer outra coisa. Então, pessoal, esse aqui foi o Heimerdinger. Infelizmente é o que nós temos para hoje. Não tem vídeo, não tem quadrinho, tem uma ou outra imagem mais de stories, assim, mas eu tentei trazer o máximo que eu podia de reflexão e tudo mais para dar um volume de vídeo, mas é isso que dá, é isso que nós temos para hoje. Podia ser muito mais desenvolvido, mas infelizmente esse gênio excêntrico que teve todo esse desenvolvimento de 6 linhas biográficas e 5 dias diários, né, diários, vamos chamar dessa forma, né, corridos dentro de um diário, podia ter colocado tantos mais coisas. Mas precisa de um diário de 1 ano? Não, mas pelo menos coloque um registro a cada X tempos, ou o que aconteceu pelo menos os primeiros, já que ele chegou até Runeterra, chegou até Piltover, chegou até, que colocasse algumas coisas e mostrasse alguns pontos de vista, mostrasse algum desenvolvimento, algumas cenas que a gente não conhece. Tipo, ele realmente criou a academia, ele fez com que ela crescesse. O Piltover era só grama, mas parece que não é, parece que realmente já é uma cidade de desenvolvimento. Mas o que ele fez, o que ele mudou, o porquê disso. Ele fala que ele conheceu a magia e a magia fez isso e aquele outro, então provavelmente ele deve ter participado de alguma guerra. Ele tem skin que mostra bombas atômicas, tem relação com os Ziggs, tem relação com o Cork, que parece ter essas relações tanto com o quesito de um tanque, quanto o quesito de um kamikaze. Então ele pode ter, né, ainda mais o Albert Einstein, essa relação com a bomba atômica, ele ter esse princípio bélico na sua essência, na sua inspiração, e assim poder ter uma relação maior, uma ampliação de personagem. Mas basicamente é isso que nós temos, beleza? Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo quais são os heróis que vão aparecer agora nessa sequência, e lembrando que nós vamos falar um pouco agora nesse mês, um pouco mais sobre heróis e temáticas na real, falando sobre sci-fi, fantasia científica, esse quesito um pouco mais futurista,
e não tão fantástico, mas obviamente criando mundos maravilhosos, porque fantasia, sci-fi, terror, horror e todos os outros subgêneros relacionados com certeza fazem universos bem legais. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!